desprezando toda a dor. O que é desprezar, irmão? É virar as costas para algo em específico. E no louvor, o específico aqui é a dor. Você que levantou a mão e disse que já chorou por causa de uma dor, eu quero falar para você, eu não quero trazer uma mensagem melancólica não, mas eu quero te fazer entender essa passagem que nós acabamos de ler. Em específico, quando Paulo diz: e creu Abraão contra a esperança. Oh, glória! Desprezando toda a dor, não significa que a dor não vai estar lá. Significa que ela vai estar, mas a sua atenção não é a dor. A sua atenção, o seu foco não é a dor. Quando você está desprezando algo, significa que aquele algo está ali, mas que você não está dando atenção àquilo. Significa que você não está focando naquilo. Eu sempre digo assim para minha filha, quando ela está com dor, ou quando ela está chorando por causa de alguma coisa, eu digo: filha, se você chorar vai doer mais. Pare de chorar que a dor passa. Talvez você precisava ouvir esta frase nessa noite. É uma frase que eu uso para a Vitória quase sempre. Quase toda semana eu uso essa frase para minha filha. E talvez nessa noite eu preciso também usar essa frase para você. Para de chorar, porque quanto mais você chora, mais a dor aumenta. Se você parar de chorar, a dor vai passar. A dor, ela existe. É preciso você saber lidar com ela. Porém, esta noite eu preciso fazer você entender que você não precisa ignorá-la. O que significa ignorar? Significa você ser ignorante quanto a ela. Existem pessoas que parecem super-homem, parece que não chora. Existem pessoas que parecem que não passam momentos ruins na vida. Você olha para ele, ele sempre está sorrindo. É bom o sorriso, mas quando ele é verdadeiro, se está doendo, para que você vai fingir que está bem? Para que você vai fingir que está feliz? Para que você vai fingir que está tudo legal? Não precisa mentir na presença de Deus. Está alguém enfermo? Chama o presbítero da igreja, ungido e orando. Você vai ser curado. Se houver algum pecado que não é para a morte, seria perdoado. Glória. Não precisa você fingir. Se está feliz, sorri. Glórias a Deus, cante. Mas se está triste, olha, a Bíblia nos ensina assim. Mas não precisamos mentir na presença de Deus. Porém, você não precisa dar a sua atenção para a dor. Você não precisa dar seu foco para a dor. Você não precisa abraçar a dor. Você não precisa, por causa da dor passar, triste, acordar pelo dormir da noite, chorando, lamentando pelo santo, fechando a porta do seu quarto. Não precisa disso, porque Jesus nessa noite veio aqui dizer ao meu coração para compartilhar com o seu coração que a dor é necessária, porém a presença de Deus te consola de toda dor. Aleluias! Glória! Abraão, como pai de todos os santos na fé, ser pai, ou seja, significa que existem mais pessoas na fé. Eu quero perceber através da vida de Abraão e dos outros heróis da fé do que Paulo está falando, porque Paulo, ele não está ensinando algo que ele não está vivendo. Se Paulo está ensinando, ele está dizendo em outras palavras: eu também estou vivendo a fé de Abraão e sei do que Abraão estava falando. E creu Abraão contra a esperança. Sabe quando a dor está lá e você dá atenção para ela? A primeira coisa que vai sumir da sua alma, do seu coração, é a esperança. Porque a dor tem esse poder sobre o ser humano. A dor tem esse poder sobre a nossa vida em sugar nossas energias. Pode ser o homem mais forte que existe, pode ser a mulher mais forte que existe. Se ela der atenção para uma pequena dor, é incrível. Essa dor vai aumentando, essa dor vai crescendo, essa dor vai agigantando, essa dor vai virando. Oh, glórias a Deus, essa dor vai tomando a sua alma, sugando a sua energia.
Porque disse para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei. Naquele momento, Deus está fazendo uma proposta para Abraão: Abraão, deixa eu guiar a sua vida daqui para frente. Deixa que daqui para frente o que você vai viver é aquilo que eu tenho para você. Porque até ali Abraão viveu o que o pai de Abraão lhe proporcionava. Até ali Abraão viveu aquilo que ele mesmo projetou para a sua vida: um casamento, uma família. Até ali Abraão, ele está vivendo aquilo que os seus olhos podem lhe dar, aquilo que o seu coração pode lhe mostrar, aquilo que está patente diante dele, aquilo que Abraão entendia que era possível. Mas quando Deus chama Abraão, está dizendo para Abraão: daqui para frente já não é mais campo do possível, daqui para frente já não é mais campo da onde seus olhos podem ver, daqui para frente já não é mais seu coração, daqui para frente já não é mais a sua mente, daqui para frente é a sua fé. Ou você crê ou você não crê, mas se você crê, aleluia, você vai viver os projetos de Deus. Detalhe: os planos de Deus é melhor do que os seus. Aleluias. Quando Abraão decide ouvir o chamado, Abraão está decidindo abrir mão dos seus projetos. Porque os nossos projetos muitas vezes chocam contra os projetos de Deus. Você arquiteta uma viagem, não, Deus não quer que você faça essa viagem. Você deposita no coração o namoro, mas não é o namoro que Deus quer para você. Você deposita no seu coração estudar para ser um devido profissional, mas não é o que Deus tem para a sua vida. De repente o seu propósito pode chocar com o propósito de Deus. Isso vai lhe causar mais dores ainda. Porque quando você chegar lá, você vai se encontrar em um tremendo vazio. Você vai procurar no seu coração uma motivação para continuar caminhando e não vai encontrar. Você vai procurar na sua alma motivação para continuar vivendo e não vai encontrar. Por quê? Porque os teus planos, os teus projetos não é os projetos de Deus. Aleluia. Existem projetos de Deus e existem projetos de homem. Projeto de homem fale, projeto de homem passa, mas o projeto de Deus é eterno na sua vida. O projeto de Deus é grande para você. Aleluia. O projeto de homem é cheio de limitações. E Jesus mostra isso claramente quando ele diz: quem é o homem que vai partir para a guerra e primeiro não vai fazer uma estatística para ver quantos inimigos vêm, para saber quantos homens vêm, que tipo de armamento está usando? Josué fez isso, Moisés fez isso, mandou que alguns homens fossem lá vasculhar, observar os seus inimigos e ver também a sua estrutura. A Bíblia diz: qual é o homem que vai construir uma torre? Não se assenta primeiro para calcular se vai dar, se não vai dar, para quem começando uma obra não pare pelo meio da metade e ali de repente vira e chacota para alguém. É Jesus que está dizendo isso. Isso é o racional humano. Aleluia. Quando nós sentamos para projetar a nossa vida, nós olhamos primeiro a nossa condição e nós pensamos: isso dá para mim. E aí você vai correr atrás dos seus projetos. Porém, a Bíblia nos diz que os projetos do homem, ele pode chocar contra os projetos de Deus. Os planos dos homens podem chocar contra os planos de Deus. Enquanto você não estiver vivendo os planos de Deus para a sua vida, nenhum dos seus planejamentos eles vão preencher a sua alma. Fulano tinha um carro do ano, filhos maravilhosos, uma família abençoada, casa boa, emprego bom. Por que ele fez isso? Simples. Às vezes o homem projeta, o homem vai e investe, mas não é o investimento que ele quer para esse homem, não é a vida que Deus tem para ele. Os projetos do homem têm suas limitações. As limitações dos projetos do homem estão na força. O projeto e as limitações do homem estão no financeiro. Porém, os projetos de Deus não dependem de dinheiro, não dependem de físico, não dependem da sua força, só depende dele. Quem está vivendo os projetos de Deus, dá glória para Jesus nessa noite. Deus. Glória a Deus, o projeto de Deus é melhor do que o seu. Vivendo os projetos de Deus. Aí Abraão entendeu: opa, quem está me chamando é Deus. Deixa eu largar meus projetos por lá. E Paulo diz assim: às vezes nós não entendemos.
se me livra, não embaraça com coisas dessa vida. Por quê? Por que Paulo está dizendo isso? Porque nossos projetos têm a ver com essa vida. Está entendendo? Os nossos projetos têm a ver com esta vida, mas os projetos de Deus têm a ver com esta e com a vida vindoura. Aleluia! O projeto do homem tem a ver com essa vida. Aí Paulo diz assim: aquele que me livra não se embaraça com coisas dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Sabe o que Paulo está falando? Ele está dizendo: se você continua com o seu projeto, o projeto de Deus não vai concluir na sua vida, porque Ele vai te embaraçar ao longo do caminho, Ele vai te embaraçar ao longo da jornada. Aí Deus chama Abraão: Abraão, vem ver os meus projetos para a sua vida. Abraão largou tudo, largou a família, largou todo mundo e foi. Abraão não sabia nem para onde estava indo, ele só sabia de uma coisa: quem está me guiando, eu tenho certeza, é para um bom lugar. Oh, glórias a Deus, é para a terra que manda leite e mel. Eu não sei aonde fica, eu não tenho mapa na mão, mas eu sei que Ele conhece todas as coisas. Eu quero dizer para você: o lugar que Deus está te guiando é um lugar muito bom. O lugar que Deus está te levando é muito bom. O lugar que Deus vai colocar nas plantas dos teus pés é muito bom. Você vai viver as promessas de Deus na sua vida. Você vai viver os projetos de Deus na sua vida. Levanta a mão para o céu da glória, porque você está debaixo de promessas. Oh, glórias! Aleluia! Outra mulher de seu marido lhe gerou filhos, e isso causava dor a Ana. A Bíblia diz que Ana, ela começa a receber rejeição, ela começa a receber deboche. A sua rival olha para ela com ar de superioridade, tipo: eu consegui, você não. Eu tenho motivos para sorrir, você não. Oh, glórias a Deus. Mas sabe de uma coisa? Ana tinha no fundo da sua gaveta algo que você não pode esquecer: a fé estava no seu coração. E quando a esperança acaba, a fé te faz esperançar. Quando a esperança acaba, a fé te faz esperançar. Aleluia! Glórias! E de repente, como se estivesse comemorando: eu não estou sofrendo como fulano. É o que Penina fazia todos os dias, e isso aumentava a dor de Ana. Mas aí Ana vai para o templo e começa a orar. Quando ela começa a orar, o sacerdote está olhando aquela cena, e a primeira impressão que ele teve é que aquela mulher estava embriagada. Ou seja, essa mulher não está em si, essa mulher não está normal, porque a dor não nos faz normais. A dor nos tira o chão, a dor nos tira hoje, a dor nos tira o amanhã, a dor acaba com a gente, e tudo que nós queremos é que ela passe logo. E naquele dia, quando o sacerdote olha para aquela mulher, ele se levanta, ele vai ao seu encontro. Se fosse um lugar de Ana, eu ia pensar assim: agora vem uma palavra de renovo. O pastor está vindo em minha direção, agora vem uma palavra de renovação, agora vem uma palavra de injeção. Mas quando ele se aproxima, ele, quando abre a boca que a mulher recebe, ele vem para aumentar a minha dor, ele vem para aumentar a minha dor. Mas nessa noite eu quero te dizer uma palavra: se alguém chegou para aumentar a sua dor, a sua fé vai te fazer correr para os pés do Senhor. Se alguém chegou para aumentar as suas lágrimas, você vai para os pés do Senhor, porque Ele tem resposta que você precisa. Não tente ajudar a Deus. A Bíblia diz que Agar dorme-se com Abraão. Abraão gera um filho com Agar, mas aquilo foi tristeza para Abraão, aquilo foi tristeza para Agar, porque quando nós tentamos ajudar a Deus, nós acabamos fazendo tudo errado, nós acabamos trazendo tristeza e angústia e preocupação para a nossa vida. Nessa noite eu quero dizer uma palavra para você: descanse no Senhor, descanse em Deus, acalma teu coração. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Não depende de você, só depende dEle. Oh, glórias a Deus, é Ele que vai fazer, é Ele que vai abrir caminho, é Ele que vai cumprir, é
Aleluias. Se fosse para Abraão fazer, Deus não tinha chamado Abraão. Se fosse para Abraão viver o projeto dele, Deus não tinha convocado Abraão e dado a Abraão um projeto de vida. Sabe, aí a Bíblia diz, foi ensinando, que Abraão, ele tem esse filho com Agar, mas um dia Deus colocou as mãos no ventre de Sara, e Sara gerou um filho a Abraão, como Deus havia prometido, porque diz a palavra de Deus, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, está falado, se ele prometeu, está prometido. Passa ano, passa mês, passa décadas, a situação pode não ser favorável, a circunstância pode não ser favorável, mas quem diz que Deus depende de circunstância? Quem diz que Deus depende de tempo favorável? Quem diz que Deus depende de possibilidades? A Bíblia diz que Ele abre porta onde não existe. A Bíblia diz que Ele traz à existência aquilo que não existe. Eu quero dizer para você nessa noite, pode confiar de todo o seu coração, porque as promessas de Deus vão chegar na sua vida, as promessas de Deus vão chegar na sua história, as promessas de Deus. E creu Abraão contra a esperança. Sabe o que é isso? É quando a esperança acaba, porque a esperança existe enquanto você vê possibilidade. Quando as possibilidades terminam, ali se vai a sua esperança. Todavia, quando todas as possibilidades acabaram, Abraão olhou para o céu e ele disse para o seu próprio coração: quem prometeu foi Deus, quem prometeu foi o Senhor. Oh, glórias a Deus, a esperança já se foi, já acabou, mas aí ele sabe, não, Deus não mente, Deus é poderoso. Aí eu vou entender o que é crer contra a esperança. Sabe o que é isso? É quando a esperança acaba, aleluia, aí você continua crendo nas promessas. Aleluia, Deus. Glórias a Deus. Mas sabe de uma coisa? Hoje nós estamos vivendo um momento, irmão, onde a esperança de crente acabou e ele deixou sua fé partir junto com a esperança que morreu. O que eu mais vejo nos tempos atuais são crentes desanimados. É crente que antes buscava, que antes orava, que antes acreditava. Aí você pergunta para ele: mas por que, irmão, você está assim tão desanimado, tão triste, tão cabisbaixo? Ele diz: irmão, porque eu já sofri muito na igreja, tá? Já foi muitas pancadas, foi muitas dores, já chorei muito. Aí eu quero te dizer, irmãos, quando a esperança acaba, é hora da sua fé entrar em ação. Aleluia, Deus. E a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Se você não está vendo, fica tranquilo, porque a fé é o suficiente. Glórias a Deus. Se as possibilidades